A nossa saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós vamos entrar na parte 24 do discipulado, módulo A Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós, como tema, versículo principal foi Malaquias 3,18. Então olhareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Passamos por Mateus, Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos de 13 a 16, em que Jesus fala que somos a luz do mundo, somos o sal da terra, né? Passamos em Romanos 6, de 1 a 14. Ainda estamos aí passando por alguns versículos de Romanos 6, de 1 a 14. Né? Na parte 23, nós demos um destaque também em Romanos 3, 23, que diz: pois todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Né? Mas ainda continuando no capítulo 6, nós estamos falando insistentemente sobre o pecado, que o pecado não tem mais domínio sobre aquele que é diferente, aquele que serve ao Senhor. E falamos que não tem cabimento alguém que fala que é de Cristo e ainda suporta ou tem práticas na sua vida que não condizem com a palavra de Deus. Amados, não existe, nós falamos, crente mentiroso. Se mente, não é crente. Não existe crente desonesto. Se é desonesto, não é crente. Não existe crente que não ama a seu irmão. Não existe crente que não gosta de orar. Não existe crente que não gosta de ler a Bíblia. Não existe crente que não tem comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, não é crente. Não existe isso. Aqueles que são de Cristo são identificados em Cristo. Talvez você me pergunte: vida nova sem pecado? Quer dizer que depois de ouvir essa poderosa palavra, nós não vamos pecar mais? Amados, quisera eu que fosse uma verdade. Claro que é possível que após esta palavra você certamente vai cair em pecados. Mas o que eu quero dizer é que uma vida sem pecados é que nós não estamos mais escravos do pecado. Eu e você já não estamos mais a viver as concupiscências, esta palavra que a Bíblia usa, né? Ou seja, se você quiser uma palavra mais moderna, os desejos do nosso coração, os desejos da nossa carne. Nós não vivemos mais para satisfazer esta vida mundana. Nós não vivemos mais o nosso prazer, mas o nosso prazer está em Jesus Cristo. Aí você poderá cantar, sendo verdade, aquele louvor que fala: meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Você vai cantar esse louvor, e vai ver que é verdade. Portanto, nós que somos salvos, não somos mais escravos do pecado. Mas agora somos servos do Senhor Jesus. E a vida que nós temos em Cristo é uma vida em que o pecado não é uma realidade constante. Não é uma realidade que caminha comigo, assim como um grande amigo meu. Esta é a minha grande guerra. A santidade é algo que nós batalhamos toda esta vida. Tanto que o meu primeiro argumento é que uma vida sem pecado, nós devemos estar assim, porque o apóstolo Paulo dá o primeiro argumento, é ele que fala. O primeiro argumento é que nós somos libertos do pecado. Nos versículos de 7 a 10 de carta de Romanos 6, Paulo ressalta que nós estamos livres do pecado em Cristo Jesus.
E Paulo, ele começa ressaltando que uma liberdade que nós encontramos em Cristo, uma libertação do poder do pecado. E ele nos lembra que morrer com Cristo significa que somos libertos do domínio do pecado. Paulo, mais uma vez, ele está fazendo versos de uma espécie de esses versos de uma espécie de resumo do que ele falou. Ele está trazendo para nós de novo esta verdade. Nós morremos para o pecado. Por isso Paulo diz que nós somos justificados do pecado. Ou vejam, esta palavra justificado, ela traz no seu bojo, assim, para a gente, algo que está ligado à questão jurídica. É uma expressão de aspecto forense. Quer dizer que legalmente nós não somos mais escravos do pecado. A ideia, amado e amada, da morte para o pecado nos traz à mente que nós rompemos de forma decisiva com o poder dominante do pecado. Acabou, rompeu, e ainda abordando esse aspecto jurídico, o pecado não pode mais fazer qualquer reivindicação sobre nós. Ou seja, nós já ganhamos, trazendo para os nossos dias em que todas as instâncias jurídicas, por assim dizer, já está transitado e julgado. Não cabe mais qualquer recurso. Não pertencemos mais ao pecado definitivamente. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está sendo enfático. Nós não pertencemos mais ao pecado. E no versículo 8, então, ele repete aquilo que já tinha falado nos versículos 3 e 5, que nós, crentes, nós morremos para o pecado. E ele apresenta aqui qual é a razão que nós não pertencemos ao pecado. A razão é que nós estamos mortos em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa velha natureza morreu também em Cristo. Aquele irmão que antigamente, ou aquela irmã que antigamente, já morreu. Agora nasce uma nova pessoa. Uma pessoa diferente, que serve ao Senhor. Melhor dizendo, não é um irmão. Aquele que não era um irmão, ele morre para se transformar numa nova criatura. E no versículo 9, mais uma vez, que quer dizer que nós vivemos agora para sempre com Cristo. E a base dessa certeza é que Jesus ressuscitou. Você lembra que Paulo ele disse que o salário do pecado é a morte? Ou seja, todo mundo que pecou vai morrer, mas quando Cristo ressuscita, ele venceu então o grande aliado, o pecado, a morte, mostrando para nós também que esta é a garantia de que eu e você também um dia estaremos com Cristo. Se o salário do pecado é a morte já não tem mais domínio, e essa expressão que Paulo usa, ela não tem mais domínio, afinal, Cristo venceu a morte. Aleluia. Amados, é maravilhoso pensar que em uma nova vida, entendermos que nós somos diferentes, que nós somos de Cristo Jesus, que nós somos novas criaturas em Cristo. Portanto, o passado de pecado já ficou para trás. O seu velho homem não te define mais. Aqueles pecados ficaram para trás. Mas às vezes a gente gosta, de uma certa forma, de remoer esses pecados. Não é verdade? Fica remoendo. Às vezes a gente senta nos bancos da igreja depois de uma semana difícil, uma semana em que a gente se esqueceu de Deus depois de algum tempo devido à distância dos dias da semana que vai para a igreja, e fica um pouco longe do Evangelho. Então a gente pensa, Senhor, de verdade eu não tenho mais jeito. Eu acho que de verdade eu vejo as pessoas indo para a igreja, mas para mim não dá mais. Eu tento, eu faço várias coisas, mas para mim não dá mais. Amados e amadas, é justamente isso que o diabo quer que você pense. Quer que você ache que não tem mais jeito. Para você não dá mais, é isso que ele quer. Mas é o momento
que nós precisamos de estar mais perto do Senhor. Então, olha, amados e amadas, eu fico por aqui, dizendo para você que é necessário que você lembre desta verdade. É necessário que a gente sempre lembre que morremos para o pecado. E então, eu espero que você fique com gostinho de quero mais. Eu voltarei na próxima semana com a parte 25 deste módulo, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, com carinho.